Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão do Power Platform Bootcamp 2023, edição São Paulo. Eu sou o Rudimar e nessa apresentação eu vou demonstrar um aplicativo construído em Power Apps usando o Dataverse como base de dados. Então, só para dar um gostinho do que nós vamos ver durante a apresentação, é esse aplicativo aqui. É um aplicativo para gestão de projetos, totalmente desenvolvido usando a plataforma. Um pouco mais sobre mim, como eu já falei, eu sou o Rudimar, eu sou consultor de Power Platform na empresa RBA Digital, onde eu atuo com desenvolvimento de soluções, consultoria e treinamentos. E no meu tempo livre eu também sou youtuber, gravo um pouco de conteúdo sobre a plataforma como um todo. Aqui eu estou deixando dois QR Codes, um que vai levar para o meu canal e outro que vai levar para o meu LinkedIn. Convido a todos aí a se inscreverem e também enviarem um convite de conexão. Beleza? A agenda de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dataverse na plataforma. Eu vou ser breve, pois nós vamos focar em conhecer o projeto e ver como ele foi desenvolvido, o que está por trás. Né? Vou dar uma visão geral do que se trata o projeto e aí depois nós vamos abrir o projeto, conhecer todos os componentes do desenvolvimento, mostrar lá no Power Apps, lá no Dataverse, onde estão as coisas e como foram criadas, e mostrar alguns conceitos que eu utilizo durante o desenvolvimento de uma solução como essa. Então, dando início, aqui nós temos a visão geral da Power Platform, né? Todos os componentes. Como muitos já conhecem, nós temos o Power BI, o Power Apps, o Automate, o Virtual Agents e o Power Pages, cada um realizando uma atividade dentro da plataforma, né? O Power BI para análise de dados, Power Apps para criação dessas interfaces, desses aplicativos de negócio, o Automate para fazer automatizações de tarefas diárias, o Power Virtual Agents como um chatbot para fazer uma interação mais humana com os elementos, e o Power Pages, que seria a parte de construção de um website que vai dar acesso a usuários externos à sua organização. Por baixo disso tudo, nós temos o Dataverse, que é a base de dados, vamos dizer, a interface de dados da plataforma. Né? O Dataverse, a gente pode pensar como um banco de dados, mas ele é muito mais do que isso. Né? Ele é uma camada que está em cima de um banco de dados que permite a criação de muita coisa, além de só ser um banco de dados, como, por exemplo, ele tem API para a gente fazer a consulta de dados, nós podemos gerenciar permissões de acesso aos dados, criação de tabelas, criar automatizações, fluxos do processo de negócio e assim por diante. Né? Vale a pena conhecer a ferramenta e explorar um pouco mais. Falando agora do projeto em si, é um aplicativo que eu tenho aqui, que eu desenvolvi internamente para me auxiliar no meu dia a dia, nos projetos que eu desenvolvo. Esse aplicativo é um aplicativo de gestão de projetos. Eu desenvolvo esse aplicativo com o passar do tempo, ele é um aplicativo vivo que eu vou incrementando e fazendo funcionalidades conforme surge a necessidade. Começou com o cadastro, acompanhamento dos clientes. O principal objetivo de eu ter construído esse aplicativo no início foi para fazer o apontamento de horas de diversos projetos que eu atuo. Né? Já tem aplicativos para isso no mercado, mas eu gostaria de ter algo customizado no formato que eu entenda que seja ideal. E aí surgiu esse aplicativo, onde eu cadastrava os clientes, cadastrava os projetos e fazia o apontamento de horas. E esse aplicativo foi evoluindo para um controle financeiro, para um módulo de geração de propostas e assim por diante. Aqui eu vou mostrar uma estrutura, antes de nós irmos para o Dataverse, uma estrutura mais simplificada desse aplicativo, de que tabelas estão envolvidas na criação. Eu tenho aqui só o nome da tabela, só eu tenho aqui cada quadradinho desse representando uma tabela. As que são verdes representam tabelas que já estão disponíveis no Dataverse. Nós vamos ver daqui a pouco que o Dataverse nos dá já uma grande quantidade de tabelas pré-existentes que podem ser utilizadas, pois o Dataverse ele vem do Dynamics, do CRM da Microsoft, que tem a funcionalidade de gestão de clientes, gestão de projetos e assim por diante. Então, as tabelas de clientes, contatos, equipes, atividades, já estão todas lá para serem utilizadas. Eu não preciso recriar do zero, ele já tem essas tabelas e foi o que eu fiz, né, no início do desenvolvimento. Já utilizei algumas tabelas existentes para facilitar o meu dia a dia.
Ali, então, em verde eu tenho essas tabelas, e em branco as tabelas que eu criei a mais dentro do meu Dataverse, que são as tabelas customizadas. Aqui elas se relacionam entre si, né, através de lookups ou de relacionamentos de muitos para muitos, que o Dataverse nos permite criar. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o cliente e o projeto, ou seja, um cliente pode ter projetos, projetos podem ter atividades, atividades são executadas por contatos, que são as pessoas da minha empresa que eu cadastro na tabela de contatos. Contatos podem estar dentro de times, né? Um time de pessoas que está desenvolvendo atividades para tal cliente. E esses contatos fazem apontamentos de tarefas, né, de horas trabalhadas nas atividades que eu crio no projeto. Também tem movimentações financeiras que estão relacionadas a atividades, a projetos, a contatos, a clientes e assim por diante. Fases comerciais que o cliente pode estar evoluindo, contas bancárias, informações de bancos e assim por diante, né, para dar o suporte às minhas operações diárias. Então vamos lá para o aplicativo ver ele funcionando na prática. E aqui estamos na tela inicial. Basicamente, o que eu tenho aqui? O número de clientes, projetos em andamento e leads, que são potenciais clientes para a minha empresa, né? É uma visão geral aqui já no início do aplicativo. Aqui nessa galeria, né, nessa tabela e nesse gráfico, eu tenho as últimas horas apontadas nesse aplicativo, as últimas horas que eu trabalhei em algum projeto, né? Vale notar que esse ambiente é um ambiente de teste, não tem nenhum dado real aqui, então são todos dados fictícios. Mas eu tenho esse mesmo aplicativo rodando em um ambiente de produção, onde eu faço a utilização diária nos meus projetos. Então, basicamente, aqui eu consigo ver essas informações gerais, os últimos apontamentos que eu fiz, consigo filtrar por clientes. Por exemplo, aqui, ó, vamos filtrar para a Russo Construtora. Aí eu vejo as últimas horas que eu apontei para a construtora Russo. E assim por diante. Aqui embaixo eu tenho um gráfico das horas que eu trabalhei nos últimos dias, né? Então, conforme eu vou apontando, esse gráfico vai sendo modificado e vai me mostrando para dar uma visão geral aí de quantas horas efetivas eu estou trabalhando em projetos. Beleza, então tudo começa quando eu quero cadastrar um cliente. Para eu cadastrar um cliente, eu tenho o setor comercial aqui do meu aplicativo. Veja que eu clicando aqui no comercial, eu tenho uma visão geral dos meus clientes e onde eles estão localizados no meu funil de clientes. Por exemplo, aqui eu tenho a parte de leads, que são empresas que ainda não viraram clientes, estão em algum processo aí do meu funil. Depois, eles podem ter virado um prospect, ou seja, eu posso já estar tratando de alguma proposta com eles, né, criando a proposta e fazendo envio, aguardando alguma coisa. Depois eu posso estar no onboarding, que é fazer uma coleta de informações desse cliente, pegar os requisitos e assim por diante. A implantação e customer success, ou seja, desenvolvimento e aí o suporte desse cliente depois do projeto ter sido entregue. E o cliente pode ter encerrado já o projeto, né? Está aqui em closed, ou pode estar em outros, né? Tem um setor aqui que eu criei para outros, que podem ser, por exemplo, fornecedores. Então, isso, cada conta, né, que eu cadastro aqui, ele está em um processo desse meu funil. Essas contas são cadastradas lá no Dataverse e eu estou mostrando aqui dentro de uma galeria, né? Para quem desenvolve um Canvas App, conhece aí o conceito de galeria. Eu posso cadastrar uma nova conta por aqui também, colocando o nome, selecionando a subfase que ela se encontra e o logo dessa conta para ela já aparecer aqui nesse meu menu. Eu também aqui possuo conta sem qualificação, que pode ser uma conta que acabou de entrar no sistema e ainda não foi posicionada em nenhuma parte desse meu processo. Pode ser, por exemplo, alguém que mandou um e-mail e já criou a conta no meu sistema, né, através de uma automação, ou alguma outra forma que eu possa criar alguma outra automação para que uma conta seja inserida no meu sistema. Então elas irão aparecer aqui e eu posso definir aonde essa conta vai ser colocada. Por exemplo, aqui eu posso colocar que essa conta está em inbox. E aí eu vou salvar. Ela vai aparecer aqui, né, o Quality Inspeções no inbox. Então esse aqui é o meu painel comercial, desenvolvido aqui no aplicativo. Depois que uma conta vira
cliente ou que eu vou fazer uma proposta para ela, eu crio um projeto para essa conta. Então, eu tenho a parte de gestão de projetos, que é aqui em gestão de projetos. Eu localizo as contas que estão aqui. Por exemplo, essa conta que eu acabei de mencionar, que era Quality Inspeções, por acaso era uma conta que eu já tinha registros aqui, né? Então ele já tem projetos, mas eu vou pegar uma conta então sem projetos, essa aqui, ó, Sample Account, que é uma conta que vamos supor que eu acabei de cadastrar no sistema. Então eu vou aqui em cadastrar projeto, coloco as informações do projeto, novo projeto, data de início, data de fim e assim por diante, né? Não vamos nos ater muito aqui, e vou cadastrar um projeto para essa conta. Esse projeto é cadastrado lá na tabela do Dataverse e eu também posso agora cadastrar atividades para esse projeto. Por exemplo, aqui uma atividade que é levantamento de requisitos. Cadastro a atividade, coloco as informações necessárias e assim por diante. Essa é a minha parte aqui de gestão de projetos, onde eu atribuo projetos para contas, né? E aí nós chegamos na parte de apontamento de atividades. Eu estou passando por cima para dar tempo de mostrar por trás ali o que nós temos no Dataverse, que é o apontamento de atividades, que é onde eu vejo todos os projetos que eu estou envolvido e eu posso vir aqui selecionar esse projeto. Aqui tem as tarefas que foram criadas para o projeto e eu posso fazer o meu apontamento de horas aqui dentro desse projeto. Então, por exemplo, eu selecionei o projeto, selecionei a tarefa e eu posso cadastrar uma atividade que eu desenvolvi. Desenvolvimento, criação de fluxo no Automate. E mais informações, né, mais detalhes. Coloco aqui quando eu trabalhei, quantas horas eu trabalhei, né, colocando a data e hora inicial, ele já calcula a hora final com base no valor que eu colocar aqui e posso salvar. Então essa minha atividade vai aparecer aqui na lista de atividades. Depois, no final do mês, eu posso ir lá e gerar um relatório com essa lista de atividades para mandar para um cliente, né? Posso dar um exemplo aqui. Nesse mesmo projeto, eu venho aqui em gerar relatório. E ele já vai gerar para mim um relatório em PDF, né? Eu tenho a função aqui de gerar o PDF, que eu posso mandar diretamente para o e-mail do meu cliente. E aqui ele vai mostrar as atividades que eu cadastrei e dados bancários para pagamento. Então, basicamente, o relatório é gerado com as informações. Aqui está a última informação que eu acabei de inserir lá. Quando eu gero o relatório, eu posso já dizer que eu faturei essa atividade para que no próximo relatório essa atividade não apareça aqui. E aí já tenho o meu relatório final e a cobrança que pode ser feita lá para o cliente. Beleza. Então, o aplicativo basicamente é isso, né? Para gestão de projetos. Tem mais coisas aqui. Tem parte, por exemplo, financeiro, de entradas e saídas, né? Eu posso cadastrar movimentações aqui de entradas e saídas, ou seja, pagamentos que eu faço e recebimentos. Depois eu uso esses dados no Power BI para ter uma projeção da minha empresa, né? Eu tenho uma visão aqui de calendário também, que eu posso ver as entradas e saídas por data e assim por diante. Então esse aplicativo está todo desenvolvido utilizando o Dataverse. Agora vamos conhecer por trás, né, o que tem lá no Dataverse que permite a criação desse aplicativo. Então vamos lá para a página inicial do Power Apps, onde tudo é desenvolvido. Aqui eu estou no make.powerapps.com, dentro do meu ambiente que é o Rudimar Office Environment, que é o meu ambiente que eu uso para fazer esse desenvolvimento. Se eu vier aqui em aplicativos, eu vou ver vários aplicativos aqui, né? Muitos são de testes, que eu faço, né, alguns exemplos aqui. E aqui está o aplicativo de projetos. Olha só, é o aplicativo que eu acabei de demonstrar. Então, eu desenvolvo nesse ambiente aqui, que seria o ambiente de desenvolvimento. Quando o aplicativo está pronto, eu migro para o ambiente de teste, valido e depois migro para o ambiente de produção, que é onde tem os dados reais. Então, aqui está o aplicativo. E para criar qualquer solução, né, na Power Platform, como boa prática, nós devemos ter uma solução criada, né? Para quem não conhece, solução fica aqui em mais e soluções. Né? Tem que ter um Dataverse nesse ambiente para eu poder criar a solução. E a solução basicamente é um pacote onde eu tenho todo o meu desenvolvimento dentro dele. Eu vou aqui nessa solução chamada gestão de projetos, que é onde está meu aplicativo, e vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, aqui eu tenho aplicativos, direitos de acesso,
fluxo de nuvens e assim por diante. E as tabelas de dados que eu criei e as que eu estou utilizando que já são do Dataverse, né? Então, basicamente, eu tenho uma solução para esse aplicativo onde eu tenho tudo dentro dele, né? Dentro aqui, então, eu tenho as tabelas, como eu já mencionei, tabelas que eu criei e tabelas do Dataverse. Por exemplo, essa tabela account é a tabela de contas que já existe. Tem a tabela de contatos, também já existe. E as outras que eu acabei criando, né? Dentro dessa minha solução. Beleza. Então eu crio o aplicativo, eu criei usando as tabelas, e eu também tenho o aplicativo Model Driven, que é o outro aplicativo, a outra forma de fazer aplicativo no Power Apps, né? É o aplicativo que dá uma visão mais gerencial. Ele não tem esse arrasta e solta do Canvas Apps que a gente conhece, mas ele conecta nas tabelas e mostra os dados ali de forma mais simplificada, de forma mais ágil, né? Aqui na outra aba é esse aplicativo que eu acabei de mencionar. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver todas as contas cadastradas, consigo ver todos os projetos cadastrados também e a associação com as contas, né, feita através de um relacionamento, usando uma coluna lookup. Né, no Dataverse a gente usa muito disso, né, muito relacionamento lookup, porque a gente cria a tabela projetos e cria uma coluna que aponta para a tabela contas. Então eu digo assim, ó, esse projeto se refere a essa conta. E aqui no Model Driven eu consigo visualizar isso de forma muito fácil. Então, é uma coisa que eu costumo fazer nos projetos, é ter o Model Driven para me auxiliar no desenvolvimento do Canvas App. Porque por aqui eu consigo ver os dados de forma muito ágil. Eu tenho o projeto, eu consigo clicar aqui e ver os detalhes do projeto, editar esse projeto aqui, né, de uma forma ágil, de uma forma simples, porque essa configuração aqui sai de forma rápida lá na tabela do Dataverse e eu consigo visualizar essas informações aqui. Olha só, aqui o mesmo aplicativo que eu teria que criar lá dentro do Canvas, eu tenho aqui dentro desse Model Driven. Eu posso, por exemplo, criar um novo projeto aqui, clicando em New e passando as informações do projeto, que seria aquele formulário lá dentro do meu app. Só que aqui sai de forma muito mais ágil, porque basta eu ir na minha solução, editar esse aplicativo e dizer que ele vai exibir essa tabela no aplicativo. Então eu costumo usar esse aplicativo para dar essa agilidade no desenvolvimento, que eu consigo visualizar e editar os registros de forma rápida aqui. Também eu costumo usar isso aqui para ser um painel gerencial. Vamos dizer que tem algumas informações que eu preciso entrar no aplicativo, como por exemplo bancos e contas bancárias, e eu preciso isso de uma forma mais ágil e vai ser feito poucas vezes durante o ano. Então eu não preciso despender tempo para fazer o meu Canvas App lá, criar todas as telas, deixar bonitinho. Eu posso fazer aqui no Model Driven. Basta eu adicionar a tabela no Model Driven e usar para criar os registros aqui. Que foi o que eu fiz, por exemplo, nos bancos. Como eu mencionei, aqui em bancos, eu faço um cadastro de um banco pelo Model Driven e de contas bancárias, né, associadas a esses bancos, e elas vão aparecer lá no aplicativo na hora de eu gerar uma cobrança, né, ou uma proposta que eu quero inserir os dados de pagamento. Como eu preciso inserir poucas vezes durante o ano, eu faço por aqui e eu não precisei criar uma tela lá. Então esse Model Driven facilita aí o meu desenvolvimento. Quando eu estou vendo os dados aqui, a gente utiliza muito o conceito de view e form. Se eu for numa tabela, por exemplo, aqui, contas bancárias, que é essa tabela aqui que eu estou mostrando o nome da conta, qual é o banco e a anotação. Então, por exemplo, para essa tabela aqui, contas bancárias, eu configuro o que vai aparecer aqui através de uma exibição, que é uma view. Por exemplo, aqui eu mostro 3 colunas, mas imagine que eu quero mostrar mais uma coluna. Basta eu vir aqui nas soluções, achar a tabela de conta bancária, que no caso aqui chama Bank Account, vir nas exibições, né? Exibições é o que vai aparecer lá no aplicativo, e aqui nas contas bancárias ativas, eu vou conseguir adicionar as colunas que eu quero que apareça lá. Então, olha só, número da conta e agência. Então, eu quero mostrar o número da conta e agência. Coloquei aqui, ó, número da conta, agência. Eu posso estar publicando e isso já vai refletir lá no meu aplicativo. Olha só, no Model Driven. Então, quando terminar de publicar, na tela anterior, posso dar umas atualizadas aqui. Às vezes demora umas 3 atualizações por causa do cache, mas já vai aparecer aqui. Já apareceu de primeira nesse caso, o número da conta e a agência, olha só. Muito facilitado, aqui eu já tenho a exibição de todas as minhas contas bancárias.
Agora eu quero criar uma nova conta. Eu venho aqui em nova e cadastro minha conta bancária por aqui, ó. Conta, teste, informo o banco, que tem dois bancos cadastrados, né? O YouTube Bank e o Banco Inter. Posso até cadastrar um novo banco por aqui. Então, olha só, vou salvar essa etapa aqui e vou cadastrar um novo banco. Por exemplo, aqui, ó, Nubank. Aí coloco o código do banco, eu não sei agora de cabeça qual que é, colocar qualquer código, salvar e fechar. E aí, voltando aqui no meu cadastro dessa conta, eu vou cadastrar o banco e ligar com o Nubank. E aí, as outras informações, posso adicionar um QR Code, posso botar a anotação aqui, e é uma conta bancária cadastrada. Depois basta eu ir lá e ligar com uma empresa, né, com um cliente, para dizer que essa conta se refere a um cliente. Mas eu tenho esse poder de criar aqui as informações por aqui, né, sem precisar criar o aplicativo lá. Então isso é bem interessante. Ok. Vale mencionar também que quando eu clico aqui para editar uma conta, por exemplo, ou qualquer registro do meu Dataverse, eu vou ver esse formulário aqui. E esse formulário também é configurável lá na tabela do Dataverse. Por exemplo, para a conta bancária, eu posso voltar aqui e mudar para formulários, ou forms, dependendo do idioma. E aqui no meu formulário principal, eu tenho exatamente aquele formulário que eu vejo quando eu estou editando. Então, basta eu mudar o formulário aqui, o layout, por exemplo, ou adicionar algum campo. Posso adicionar, por exemplo, aqui, ó, status, né? Status, posso exibir aqui quem criou essa conta nesse formulário, vai aparecer aqui, e publicar. Isso já vai aparecer lá no meu Model Driven também, na hora de editar um registro. Eu posso criar uma nova coluna na tabela, colocar aqui no formulário, ou colocar na exibição, e ele já vai refletir aqui no meu Model Driven. Então, eu já acabei de publicar. Se eu der o refresh aqui, a gente pode ver que já vai aparecer esse novo campo no formulário, o que é bastante interessante, ó, traz agilidade no desenvolvimento. Então, geralmente eu costumo criar esse Model Driven aqui, ver o app funcionando, o comportamento, o relacionamento entre as tabelas, e depois, né, criar o Canvas App para uma necessidade específica dos usuários que vão utilizar o Canvas App. É bem interessante esse conceito. Também, o Dataverse ele traz muito facilitado a questão de permissões. Eu posso criar papéis de segurança e associar os usuários a esses papéis de segurança. Se eu voltar aqui na minha solução, eu consigo ver que eu criei esses direitos de acesso. Por exemplo, usuário gerente de finanças, usuário aprovador de gerenciamento de projetos e o usuário de gerenciamento de projetos, né? Lá no meu centro de administração, eu consigo associar isso ao usuário, né? No ambiente eu consigo ver os usuários e associar papéis para cada um deles. Eu consigo fazer isso por dentro do aplicativo também, é possível criar no Canvas App essa associação. Por exemplo, no meu aplicativo aqui, eu tenho a questão de equipes, onde eu consigo vir em um usuário e atribuir papéis para ele, ou criar equipes com papéis. Por exemplo, esse Hoods Team aqui, né? Eu consigo dizer que todo mundo que está nesse time tem o papel de Project Management User, usuário do gerenciamento de projetos. Ó, atribuir isso a esse time. Eu consigo vir aqui e dizer que nesse time, essas pessoas estão no time. Por exemplo, sou eu e eu vou atribuir aqui ao Jamie Test. Aí eu coloquei o Jamie no time, então o Jamie já tem esse perfil de segurança aqui. Aonde que eu estou utilizando esse perfil no meu aplicativo? Olha só, quando o aplicativo inicia, eu busco do Dataverse qual é o meu papel de segurança. Eu estou até anotando aqui embaixo, pequenininho, só para demonstrar que o meu usuário é um gerente de finanças, é um aprovador de projetos, então ele consegue ver tudo que está demonstrando aqui, ó, todos os campos do aplicativo, ele consegue editar tudo que é necessário. Mais um outro usuário, por exemplo, o Jamie Test, que é um usuário de teste, ele vai ver só o que compete a ele, pois eu fiz filtros dentro do aplicativo, condições que vão mostrar só o que ele pode ver. Então, se eu vier aqui na visão dele, né, no aplicativo, a gente vai ver que ele vai ver uma visão diferente, pois está atribuída ali ao papel dele. Olha só, ele só vê início, só vê as atividades que ele apontou, não vê leads porque não interessa a ele, e só pode fazer o apontamento de atividades de projetos que estão associados a ele.
pois eu consigo associar um projeto com um time. Então ele consegue vir aqui e só apontar atividades que ele pode fazer esse apontamento. Aqui também a única parte que é de preferências, que ele vê os papéis que ele tem e pode aqui adicionar que ele quer receber um lembrete diário para fazer o apontamento de tarefas e também o calendário, que é o calendário preferido dele. Salvando essas tarefas, eu tenho um fluxo do Automate que vai lembrar ele todo dia às 4h30 da tarde, que é a hora de ele apontar as tarefas para que ele não esqueça. Então, devido aos papéis de segurança que eu já trago nativamente do Dataverse, eu consigo fazer esse filtro. Isso aqui é muito interessante, é muito facilitado comparado com outras bases de dados. Voltando aqui para o meu usuário, uma última demonstração que eu gostaria de demonstrar é a integração do Power BI com esse aplicativo, com esse sistema. Então, vamos aqui para a minha última aba, onde eu tenho um dashboard desenvolvido em Power BI, aqui está em desenvolvimento, está em andamento ainda, que está ligado com a minha base de dados, né? Eu tenho várias telas, vários filtros, mas aqui é só uma exemplificação na parte de gestão de projetos, onde eu aponto as horas, eu aponto o valor do projeto ou o valor hora do projeto e eu consigo fazer um cálculo para demonstrar quantos cada projeto está me dando de retorno. Então aqui tem os projetos que eu fui apontando, né? E eu consigo ver, por exemplo, quanto cada um deu de retorno. Isso me permite até a minha lista de clientes e eu ver qual cliente é o cliente mais lucrativo, qual é o menos lucrativo, e tomar ações de melhorias, né, dos meus projetos para eu poder atender bem, ter um retorno e manter o cliente, né, sendo um bom cliente na minha carteira de clientes. Aqui, por exemplo, tem projetos que estão com um retorno bem alto. Isso aqui basicamente é porque eu só cadastrei um pagamento para eles lá na minha parte financeira e ainda não gastei dinheiro, vamos dizer, não paguei pessoas para desenvolver, eu não trabalhei para esse projeto ainda. Então ele começa basicamente de 85%, que é descontando basicamente os impostos. Já projetos que têm um andamento, né, já que tem mais entradas e saídas apontadas, horas trabalhadas, eu vou considerando todos esses valores nos cálculos e eu consigo ver a porcentagem que esses projetos estão dando de retorno. Aqui embaixo, né, com base nas entradas e saídas que eu dou lá na parte comercial, eu consigo visualizar a projeção de caixa. No caso aqui, né, são todas as entradas e saídas, entradas pagas, entradas pendentes, saídas pendentes, e de acordo com o que eu escolher aqui na esquerda, eu posso incluir as entradas e saídas pendentes para ver como seria a minha projeção. Eu posso ver só os que já foram pagos, né? Essa curva aqui vai mudar levemente conforme o que eu escolher. Ou somente os pendentes. Então, olha só o que eu tenho para receber pendente e para pagar pendente, eu consigo ver uma projeção aí de caixa, ignorando o que já foi recebido e já foi pago. Então, essa é uma das páginas que eu uso para fazer essa gestão de projetos, né, e de andamento da empresa, com base nos dados que eu coleto com esse aplicativo. E dessa forma eu concluo aqui a minha apresentação, espero que tenha sido produtiva, que tenha dado para ter uma visão geral aí do desenvolvimento de Power Apps com Dataverse e a utilização da plataforma como um todo. Desejo a todos um bom evento, não deixe de se inscrever no meu canal e me adicionar no LinkedIn. Até mais!